Projeto da Defensoria Pública do Estado do Amazonas está levando educação em direitos da mulher a escolas das redes municipal e estadual de ensino através de um projeto chamado Papo por Elas. São rodadas de conversas sobre temas atuais e importantes para o comportamento em sociedade. Poliana Vieira, coordenadora do núcleo responsável pelo projeto, está aqui com a gente para falar sobre essa atuação com os jovens. Bom dia, coordenadora. Bom Sinta-se dia. bem-vinda. Aqui é o Grupo Diário de Comunicação. Obrigado por ter aceito o convite da gente. Nada. Bem, como é que surgiu esse projeto, hein? Que é bem interessante, já pelo nome Papo por Elas. O projeto foi. A ideia surgiu do núcleo de proteção e defesa da mulher da Defensoria Pública. Nós temos um núcleo que é especializado na área de atendimento à mulher, de todo e qualquer tipo de violência. E surgiu porque um dos papéis principais da Defensoria Pública é a educação em direitos. Então, a ideia é levar para essas escolas, para esses jovens, adolescentes, a educação em direitos em relação à mulher, né? O projeto foi pensado em ciclos, então vai ser realizado por tempo indeterminado e durante o ano são realizados 4 ciclos. São 4 meses de visitas a essas escolas. Esse mês de fevereiro, especialmente, o tema é importunação sexual, por conta do carnaval, né? Que é um tema bem polêmico, assim. As pessoas ainda não sabem, muitos pensam, não sabem o que é o crime, o que não é. E aí é bem comum acontecer na época de carnaval, então a gente teve essa ideia de abordar esse tema esse mês. Em um país como o Brasil, machista, onde até quando se vai entrevistar pessoas, se coloca no masculino, geralmente, né? Sim. Vocês devem perceber isso bem claramente. A senhora acredita que um projeto como esse, nas escolas principalmente, colocando a realidade, pode ajudar no futuro bem próximo a mudar esse comportamento? Esse sistema patriarcal ele vem de séculos, né? A cultura machista, como o próprio nome diz, é uma cultura. Então, ela não se explica, essa diferença de gênero não tem uma explicação biológica, não tem uma explicação do fato da mulher ser mais sensível, menos sensível, que é o que a gente ouve por aí. É uma cultura mesmo que foi construída pelos homens para, de alguma forma, subestimar as mulheres. E aí a cultura a gente só modifica através da construção de uma nova cultura. E eu não vejo outra saída, outra possibilidade, outro caminho para a modificação cultural a não ser através da educação. E esses jovens, eles são um público altamente propícios a modificações de pensamento, de opiniões, e eu acho que a gente está no caminho certo. Será que aquele mais velho, aquele mais experiente, ele também deixaria-se entrar numa informação dessa para não cometer tantos absurdos que a gente vê, como achar normal mexer com a mulher na rua, puxá-la, tocá-la sem a autorização da pessoa? Olha, a minha esperança sempre é que sim, né? Eu, como trabalho especificamente com isso, eu tenho muitas esperanças e por isso que a Defensoria sempre se preocupa com esse tipo de projeto. A pessoa ela pode mudar de opinião, ideia sempre, né? Não é porque a gente tem uma cultura patriarcal vigente no nosso país que a gente não pode modificar essa cultura. Mas a gente sabe que com jovens é mais fácil, é mais comum, né, eles deixarem de cometer essas violências simbólicas, né, que é desde falar que mulher dirige mal até que mulher que está brava é histérica, e de alguma forma tirando, né, esse poder da mulher e colocando ela num plano inferior. Estou imaginando aqui, coordenadora, esse papo por elas, assim, uma sala com elas, vocês,
e essa sala cheia de gente, estudante, adolescente, crianças, de todas as idades, e vocês ali batendo um papo numa grande rodada de conversa. Estou imaginando isso. Vocês levam isso para empresas, indústrias também? Pretendem expandir esse papo por elas para outros locais? Olha, necessário é, né? A gente começou agora, esse ano, e tem esse projeto de execução que eu falei durante 4 ciclos, e eu tenho esperança muito grande de que esse projeto ele se estenda para todos os ambientes, porque não tem só o machismo, ele não é em determinados pontos, né? Ele está impregnado em todas as áreas da nossa sociedade. Então, muito interessante a ideia de se expandir para indústrias, para empresas e para outros lugares. É porque na empresa, na indústria, tem muitas reclamações das mulheres sobre determinadas atitudes, principalmente de chefias, né? Isso é o assédio, né? O assédio sexual é muito comum nesse ambiente O de sexual trabalho e o mesmo. outro tipo de assédio que é o moral, né? Também tem isso. é muito comum. Qual é, na sua avaliação, a importância da denúncia? Olha, é muito importante, porque se não denuncia, não tem como a gente saber que aquilo está acontecendo. Então, é importante para a pessoa, individualmente, né? Porque, de alguma forma, as autoridades sabem daquele fato, podem investigar e podem tomar alguma atitude. E é importante também no aspecto social, a produção de dados. A gente tem que saber o que está acontecendo no nosso país. Especialmente nessa área individual, é importante denunciar, porque a gente tem uma rede de proteção que muitas mulheres desconhecem, que não envolve só a delegacia. Envolve o Estado, envolve a Defensoria, Ministério Público, o Judiciário, que é toda uma rede voltada para a proteção à mulher. Então, ela entrando na rede, ela vai ser direcionada para os pontos corretos. Então, se ela precisa de ajuda, não necessariamente precisa ser na área criminal. Às vezes, ela precisa só de um tratamento psicológico, quando ela está, por exemplo, num ciclo de violência, ela não consegue sair. Então, se ela não nos procura, a gente não tem como atingir essa mulher de alguma forma. Então, é muito importante. E há essa rede de amparo. É importante que ela saiba que há essa rede de amparo. Há essa rede de amparo. Aqui em Manaus é muito bem estruturada. E nós temos 3 delegacias da mulher. Porque, normalmente, o primeiro lugar que elas procuram é a delegacia da mulher. Mas, atrás das delegacias da mulher, há o anexo em que tem esse programa com psicólogos, assistentes sociais que vão auxiliar essa mulher, nem que não seja para o âmbito criminal, que às vezes elas não querem, né? Denunciar algum crime, alguma coisa, às vezes elas não querem. Então, não querem? Às vezes não, e a gente tem que respeitar de alguma forma. Mas respeitam, né? Também dizendo para ela que é importante a denúncia? A orientação sempre e é ainda dada. assim, a autonomia algumas da mulher. não querem. Sim. Qual o percentual dessas que não querem fazer a denúncia? Já tem uma estimativa? Não, a gente não tem uma estimativa certa, mas na prática a gente sabe que está aí por volta de uns 40%. É um percentual muito grande. Porque imagina só, a gente está falando de relações familiares. Essa mulher, muitas vezes, para denunciar, ela precisa denunciar o pai do filho dela. Ela vai denunciar o homem que ela foi apaixonada durante muitos anos. Então, a gente tem que ter um olhar também diferenciado, uma oitiva qualificada para essa mulher, para também não atingir de alguma forma a autonomia dela. E muitas são dependentes financeiramente, por isso não denunciam? Também há a dependência econômica. É uma área multifatorial, né? A gente não pode analisar sobre um único aspecto para não julgar de forma equivocada. A senhora é do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, ou das Mulheres. Das mulheres. É NUDEM ou NUDEM? NUDEM. NUDEM. E de que forma esse núcleo, NUDEM, ele acolhe possíveis casos de denúncia nas rodadas de conversa? Por exemplo, vocês estão naquele papo por elas, surge uma denúncia ali naquele momento. Como é que vocês agem? Isso não aconteceu ainda, alguém chegar de maneira individual e falar, mas a gente sabe, principalmente porque são escolas bem periféricas e a violência doméstica, feminicídio, todos eles já conheceram, já tiveram casos, se não em casa, no vizinho, na tia, no avô. Então, a gente orienta o que tem que fazer, quem deve procurar, como que deve ser.
a conduta de quem sofre e a conduta de quem vê. Porque aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é bem antiga e já tem que ser desmistificada de alguma forma. Dia desses aqui na Rádio Diário a gente falava sobre isso, esses ditados populares que a gente não sabe quem criou, a gente não sabe quando começou, mas que crescemos ouvindo isso. Olha, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Só que não, né? Faz parte dessa cultura patriarcal e machista que foi imposta, né? De alguma forma, esses ditados, esses jargões, eles surgem daí. Mulher dirige mal, mulher é sentimental demais e por aí vai um monte. Há um tempo, o Detran fez a mecânica de salto alto. Não sei se a senhora soube. Mecânica de salto alto. Eu achei aquilo ali maravilhoso. Poxa, que legal. As mulheres têm sempre mais atenção em todos os trabalhos que nós homens. A gente faz logo lá rapidinho, ela não, vai olhar com calma, verificar. E em relação a esses ataques que vocês, mulheres, sofrem, é muito importante que vocês tenham na nossa avaliação cada vez mais o olhar para cima mesmo, né? Não aquele olhar retraído de receio. A senhora acha que as mulheres aqui no Amazonas elas estão mais de verdade, mais eu sei os meus direitos, me respeite, algo assim? Depois de 2006, né, que foi a Maria da Penha, houve um empoderamento dessas mulheres, né? De falar que basta, que não aceita mais violência. E também um crescimento do movimento feminista que ajudou muito, né? E conscientização dessas mulheres que tem que falar. Eu sei, a gente não quer ser diferente, a gente não quer ser melhor, a gente quer os mesmos direitos, os mesmos deveres, porque não há nada de diferente entre homem e mulher que possa justificar essa descriminalização que a gente vive diariamente, essa violência que a gente vive diariamente. E nessa última escola que a gente foi interessante que uma menininha de 15 anos virou e falou assim, o que eu faço para ser feminista? Porque eu quero ser uma feminista. 15 anos? 15 anos, eu achei demais. E disseram o que para ela? A gente explicou o que era o movimento feminista, né? Porque, assim, as pessoas não entendem, elas acham que é um antagonismo no machismo e há até um certo preconceito, né, a respeito de feministas, e eu expliquei que feminista é um movimento de igualdade por igualdade e que não envolve tão somente as mulheres. Existem muitos homens feministas, graças a Deus. Tem? Lógico. Se espantou quando eu falei tem? Espantei. Olha, quando a gente vê, antigamente a gente via, por exemplo, em bares, apenas aquela rodada de homens. Um monte de cerveja ali na mesa, batendo papo de futebol, mulheres, o vizinho. Hoje a gente já vê aqui em Manaus, nas noites, coisas que já são comuns no eixo Rio-São Paulo-Minas, que são aquelas mulheres batendo um papo, tomando um chopp, conversando entre elas, ali numa mesa, mulheres. Mas às vezes o pessoal olha também aquilo ali, tudo bêbada, tudo como se o homem não ficasse. Eu queria saber se a senhora tem notado essa mudança de comportamento da mulher hoje aqui no Amazonas, que ela vai para onde ela quer, que ela bebe o que ela quiser, que ela se comporta com as amigas delas do jeito que elas acharem melhor, mas mantendo respeito por elas também. Com certeza. Há essa mudança nacional, mundial, né? E tem que ser assim. Não pode haver retrocesso nesse sentido. Todos nós somos iguais, somos seres humanos e temos que fazer o que a gente acha que tem que fazer, independentemente do que essa cultura é imposta. Então, se você não faz mal para ninguém, se você não atinge o direito de ninguém, né, que a sua liberdade termina onde começa a do outro, né? Você pode fazer o que você quiser, sendo homem, sendo mulher, sendo homossexual, sendo trans. As pessoas têm direito de se expressarem desde que não atinja o direito do outro da maneira como elas quiserem. Essa é a nossa autonomia, esse é o nosso maior bem. Quem pode participar do Papo por Elas? Essa rodada, nós fomos atrás das escolas, porque não tinha uma divulgação de como seria. Então, nós tentamos pegar uma escola de cada região.
Mas, a partir de agora, se as escolas tiverem interesse, pode entrar em contato com a defensoria, oficiar o órgão, que a gente vai colocar essas escolas nas relações para receber essas visitas em todos os ciclos. Muito legal. A gente deu uma sugestão aqui recentemente para a delegada da mulher, Débora Mafra, que esteve conosco aqui semana passada, e a gente sabe que há uma dificuldade muito enorme de verbas para se fazer uma campanha, se colocar uma propaganda, há muitas dificuldades financeiras. E a gente sugeriu a ela que ela pudesse encampar uma ideia simples. Você já imaginou, por exemplo, Poliana Vieira, em todos os carros oficiais da polícia, dos bombeiros, ambulâncias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, um adesivo bem grande, colocando, por exemplo, importunação sexual é crime. E colocando o nome da lei. Só isso. Importunação sexual é crime. Lei tal. E esse carro circula o dia todo pela capital amazonense. É uma maneira de poder despertar naquele homem que acha que é engraçado mexer com a mulher, desrespeitar a mulher, seja ela jovem ou não, bagunçar com a mulher, que ele já vai ver aquilo ali no carro da polícia, ele já vai, opa, não sabia? Ou se soubesse, epa, acho que aquele policial está me olhando assim, ih, rapaz. Você acha também importante campanhas assim? Com certeza. A informação ela é a base de tudo. Né? Campanhas dessa forma, campanhas na rádio, na TV, porque as pessoas elas não sabem nem o que é importunação. Começa por aí. Então, colocam adesivo importunação. Às vezes, as pessoas nem sabem do que se trata a importunação. É um crime relativamente novo. Né? A lei foi aprovada em 2018. O ano passado foi o primeiro carnaval com a lei de importunação. Esse vai ser o segundo. E eu acho, assim, a informação eu acho que é a base de tudo. Poliana Vieira, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, NUDEM, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Muito obrigado. De nada, bom dia. Por tua participação aqui com a gente, falando do Papo por Elas. Se você é de uma escola aí, quer que elas possam ir aí conversar com vocês, entra em contato com a Defensoria Pública do Estado, procura saber detalhes do NUDEM e diz assim, a gente quer aqui conversar no nosso bairro, em tanto escolas públicas quanto particulares? O nosso foco inicial são escolas públicas, estaduais e municipais, mas nada impede, como eu falei, que esse projeto se expanda aí para vários lugares. Muito legal. E você, empresário, né, que nota que na tua empresa, na tua área de atuação, tem algumas situações complicadas, leva elas lá. Mas serve um lanche também ali, dá um buquê de rosas, né, para as meninas, para elas baterem um bom papo com todos aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, bom dia.